Olá, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês neste dia lindo que o Senhor já preparou. Quantos estão felizes com Jesus? Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Estou aqui para trazer mais uma porção do que Ele ministrou ao meu coração nessa manhã, do que Ele veio a me revelar, para que possamos crescer em sabedoria, Isso, de glória em glória nós vencemos, né? Um dia de cada vez, recebendo a porção que precisamos, né? Para nos mantermos firmes em Cristo Jesus. E hoje a minha devocional veio lá de Efésios 3. Já vão abrindo a Bíblia de vocês, Efésios 3, para que a gente possa fazer um estudo sobre esta palavra, que ela venha fluir, né? De forma grande, né, no coração de vocês, que vocês estejam atentos a essa palavra, que vocês possam absorver e ser edificados por ela. Amém? Vamos dar início aqui. Aqui fala sobre a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. A carta de Efésios, né, de Paulo aos Efésios, é uma carta que vai falar muito sobre a igreja, né, de Cristo. Então, nós vamos, né, neste capítulo aqui, nós vamos ver pontos importantes, né, falando sobre a questão da igreja, né, de estar em Cristo Jesus, né, edificados por Ele. Então, o versículo 1 começa assim: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês aos gentios, né? Para quem não sabe, né? Os gentios, eles foram incluídos, né? Nós fazemos parte dos gentios, né? Que nós fomos incluídos. Eles não eram judeus. Cristo veio e eles tiveram acesso ao plano de salvação, né? Que inclui todos, né? Cristo veio para todos. Não foi somente para os judeus, não, né? Então, os gentios, eles foram aí também incluídos, né, no plano de salvação para ter acesso, né, ao Pai também. E aqui ele diz: por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada em favor de vocês. Quando ele fala aqui dispensação, gente, é um período, né? É um período específico que Deus define uma forma de interagir com o homem. É a forma que Deus achou, né, através de Cristo, de se revelar ao homem. Essa palavra dispensação, né, é isso que quer dizer. Por meio de Cristo, né, ela veio, no caso, ela veio existir, né, depois da vinda de Cristo, né, até a sua vinda novamente, né? Depois da morte de Cristo foi que ela começou a existir, né? Essa dispensação, que foi o acesso livre que o homem, que nós temos a Deus, né? É uma forma que Deus tem de se revelar através do seu Filho, que foi dado, né, por nós. Nós temos acesso livre a Ele. Então, quando ele diz aqui, ó, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, né? É graça, gente, é graça. É graça que veio para mim, é graça que veio para vocês, é graça que veio para todos, né? E teve um alto preço, né, que custou, né, a vida, né, do seu Filho Jesus, que se deu por nós, mas que está vivo, né, que vive em cada um, né, através do Espírito Santo que nos foi dado. Então, é graça, né? Graça que nós recebemos da parte de Deus. E Paulo recebeu isso, né? Paulo, da graça de Deus, a mim confiado em favor de vocês, né? A revelação de Deus foi dada a Paulo, né? Paulo conheceu, teve acesso direto aos céus, né? A Deus, para que pudesse pregar o evangelho
e que a glória de Deus também fosse revelada para os demais, para os gentios, que não tinham acesso, né, mas que foram incluídos através da graça que foi derramada em mim, em Paulo, em vocês, né, para que outros possam, né, também ter esse acesso e assim nos tornarmos igreja de Cristo, a noiva de Cristo. É um período de tempo quando o homem é provado e testado, né, em relação à sua fé, né? Porque é pela fé em Cristo Jesus que o Senhor é revelado a nós, né? Que temos acesso livre ao Pai, que Ele, né, se torna conhecido por nós pela fé no seu Filho Jesus. Então, dispensação, né, é exatamente essa forma de Deus se revelar por meio de Jesus, né? E aí que vem no versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse já foi o versículo 3 e o versículo 4, tá? E é o que eu estava explicando para vocês, né? O Senhor vai sendo revelado à medida que nós nos relacionamos, né? Então Deus ele vai sendo revelado para nós, né? Através da nossa fé, da nossa busca, do nosso relacionamento. Ainda ontem eu falei isso na devocional, né? Deus é um Deus que quer se relacionar. E para que você conheça, você tem que se relacionar com Ele. Do mesmo modo que Ele se revelou a Paulo, Ele se revela a mim, Ele vai se revelar a vocês. Com isso vamos descobrindo quem somos e para o que Ele espera de nós, né? Quando nós conhecemos Jesus, quando Ele é revelado para nós, né? Quando esse acesso ao Pai nos é dado, nós entendemos, como Paulo entendeu, quem ele era e para que ele foi chamado, o que o Senhor queria dele. E assim é comigo, assim é com você também. A partir do momento que nós conhecemos verdadeiramente Deus, né, nós passamos a entender quem nós somos e para que fomos chamados. E assim foi comigo também, é por isso que eu estou aqui hoje, né? Falando para vocês do amor de Jesus, né? Trazendo para vocês as boas novas, né? Anunciando o Evangelho de Cristo, porque Ele foi revelado a mim. Então, eu entendi quem eu sou e o que Ele espera de mim. E aí, com isso, nós podemos, né, passar para os nossos irmãos, né, como igreja. Ele vai sendo revelado através de nós, né? Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, né? O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Né? O que ele quer falar aqui é que o Senhor, né, Jesus, ele foi revelado para nós tivemos esse privilégio, né? Mas muitos não tiveram esse privilégio, não conheceram, né? Ele foi revelado através, né? Como ele diz aqui, ó, conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Então ele já vinha sendo anunciado, mas eles não tiveram, né, o acesso livre como nós temos através do Espírito Santo, né, que nos foi dado, né, depois da vinda de Cristo. Então, nós tivemos essa revelação de Cristo, né? Nós temos esse acesso livre ao Pai. E outras gerações não tiveram esse privilégio, né? Então, o que ele fala é exatamente isso. O versículo 6 diz assim: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante
do seu poder, né? Ele fala aqui, foi exatamente o que eu já expliquei anteriormente, né? Que os gentios, eles foram incluídos aí no plano de salvação. Nós fomos incluídos no plano de salvação. Você foi incluído no plano de salvação, né? Graças, né, a graça de Deus que foi revelada, né, a Paulo, né, aos demais que anunciaram o Evangelho, e com isso nós tivemos acesso, né, à palavra dele para que ele pudesse ser revelado a nós, né, para que a gente pudesse, né, crer em Jesus, né, ter a fé, né, porque é através da fé que ele é revelado, a fé em Cristo, né. Então é exatamente isso que ele anuncia aqui. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Gente, ele que se coloca que ele diz o menor de todos, né? Às vezes a gente fica esperando, né? Paulo aqui, ele diz que ele era o menor de todos, mas ele recebeu a graça, né? Então ele compartilhou das boas novas do evangelho, assim como eu. Às vezes a gente fica esperando, né? Sentir, né, que tem que fazer, aquilo que tem que anunciar, fica esperando, será que eu estou pronto? Às vezes o medo paralisa, né? Às vezes a gente fica esperando, a gente vê outras pessoas, né, com conhecimento mais elevado, e aí a gente não se acha capaz, realmente nós não somos capazes, porque quem vai fazer é Ele. E aí a gente não cumpre, porque todos nós fomos chamados a ser missionários, a anunciar Cristo, a vinda de Cristo, né? Deixar Ele conhecido para que Ele possa ser revelado, né? Através do que nós anunciamos. Então, muitas das vezes as pessoas não conhecem Jesus, não têm essa curiosidade, né, de se relacionar com Ele, porque conhece de nome. Conhecer Jesus todo mundo conhece, né, de nome. Quem é Jesus? Ah, o Filho de Deus. Como eu conhecia antes de me relacionar com Ele, eu conhecia dessa forma. Quem é Jesus? É o Filho de Deus, né? Sim, mas só isso. É tão vago essa informação, porque nós precisamos, né, buscar a Ele, né, ter a fé e se relacionar, né, como a palavra diz, eu acho que é em Ageu, não lembro agora qual é o livro que diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, né, porque nós não conhecemos verdadeiramente, nós conhecemos só de ouvir falar. Só de ouvir falar. E o que ele quer é se relacionar para que ele possa se revelar a você como ele se revelou a mim, para que vocês possam entender o porquê que eu estou aqui hoje, pregando as boas novas. Então, o medo, às vezes, ele faz isso com a gente. Ele tenta paralisar para que a gente não anuncie as boas novas, para que a gente não, sabe, não se sinta capaz de abrir a boca para falar do amor de Jesus. E assim, cada um tem um dom. O Senhor derrama sobre cada um um dom, né? Se eu estou aqui gravando o vídeo, trazendo essas palavras, né? Talvez o irmão não vai ter tanta facilidade, mas ele já pode usar as ferramentas que ele tem, o meio que ele tem, né? Eu lembro até de Davi, que Davi enfrentou Golias com as 5 pedrinhas, então ele usou o que ele tinha em mãos, né? Deus quer te usar com o que você tem em mãos, né? Não espere se sentir capacitado e não, eu comecei, hoje eu estou, né, já fui aprimorando, fui melhorando, mas eu comecei com as ferramentas que eu tinha em mão, mas eu não deixei, porque todos nós temos que ser missionários, anunciar as boas novas. Então ele coloca que eu era o menor de todos os santos, né, e foi dada a graça de pregar, né? Ele era pequeno, né? Talvez não o conhecimento também, mas quem ia fazer era o Espírito Santo, quem ia fazer era Deus. Então ele só se deixou ser usado, né? E manifestar, né, versículo 9, e manifestar a todos qual a dispensação, a palavra dispensação vem novamente aqui, do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Aí o versículo, a dispensação vocês já sabem, né, que há diversas formas que Deus tem, né, de se manifestar, de, né,
no caso, as formas que Deus tem de se revelar a cada um, né? Como eu expliquei anteriormente. E o versículo 10 diz assim: isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria, ou seja, várias formas que Deus tem de manifestar a sua sabedoria. Deus tem vários jeitos de atuar em cada um para que a sua... Vocês já pensaram, se só existisse, né? Porque assim, o nome da igreja, Deus não deixou não, mas existe vários, não existe? Mas você já pensou se só existisse um jeitinho só de anunciar o evangelho, uma única igreja, se só existisse uma única igreja? Você imagina como ele iria alcançar os seus filhos? Como ele iria alcançar as pessoas? Porque assim, tem pessoas que vão ter dificuldade de, de entender e de conhecer através daquela igreja ali, de conhecer Jesus através daquela igreja, né? Mas já vai ter outra que ele vai se identificar, né? A forma de Cristo ser revelado, e ali ele vai conhecer, né? Deus vai se revelar para ele daquela forma. É por isso que as igrejas são tão diferentes, né? Mas o foco, né, sendo Jesus, né, é o que importa. O foco sendo Cristo é o que importa. Mas existe várias, né? Por exemplo, a igreja mesmo, que a igreja evangélica, né? A igreja evangélica, ela tem, né? Tem igreja que é pentecostal, né? E ali Cristo vai sendo revelado, né, de diversas formas. Tem igreja que não é pentecostal, né? E o que importa é que Cristo está sendo revelado. E ali vai ter pessoas que já vai se identificar, né, com aquilo ali. Então, já vai se aproximar com o seu perfil ali e ali vai conhecer Jesus, né? Através daquela forma ali como foi anunciado, né? O importante é que, ó, esteja aqui na palavra, seguindo firme, né, os princípios, né, o que Deus nos deixou para que a gente possa crescer nesse conhecimento, nessa sabedoria, né, e que nós estejamos a fé em Jesus, viu? Então, o que ele quer dizer é isso, né? Várias multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, né? Isso, vou repetir novamente, versículo 10. Isso para que agora a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida dos principados e das potestades e nas regiões celestiais. Através, né, do nosso acesso livre, nós tivemos, né, revelações, né, grandiosas. Lógico, nós somos muito limitados, né? Não se compara a soberania de Deus, a sabedoria dele. Mas a igreja de Cristo teve, né, através de Cristo, né, nós tivemos acesso ao conhecimento, né, de Cristo. E as coisas que, né, como ele fala aqui, potestades, né, ao mal, nós tivemos conhecimento de que existe todo o mal, né? Então, tudo isso foi nos dado através da graça, né, de Cristo, que foi se dado, e porque Deus se revelou para nós através dele, né? Versículo 11. Segundo... deixa eu ver se eu falei tudo, né? Isso mesmo. Esse versículo 11. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé. É o que eu estou aqui repetindo para vocês, né? Você pode, né? Assim como eu tenho esse acesso, né? Como eu falo com Deus, né? Como eu tenho acesso a Ele livre, acesso livre, não tem intermediário nenhum. Você também pode, né? Às vezes a gente fica, lógico, é bíblico, né? Os irmãos orar uns pelos outros. Mas às vezes a gente fica querendo respostas e fica querendo que o irmão seja um intermédio. Não existe intermédio, você tem acesso livre a ele. Vai para a palavra que ele também vai falar com você, ele também vai se revelar para você. Busque a ele, tá? O irmão pode até ser a pontezinha para lhe apresentar, para lhe aproximar, mas você tem acesso livre.
como ele fala aqui, né, o acesso livre, temos, né, em Cristo nós temos ousadia, né? Nós temos que ser ousados e buscar a ele, porque nós temos esse acesso, né, através da nossa fé nele. Portanto, eu peço que não desanime por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês, né? Paulo pede, não fique desanimado não pelo que eu estou passando, porque tudo vale a pena por Cristo, né? Tudo que eu estou vivendo é por amor a Cristo, é por amor à igreja. Não fica triste não, que eu estou conseguindo, eu estou pregando o evangelho para vocês, né? Eu estou conseguindo, né? Quando ele foi preso, né, quando ele estava preso, muitas das prisões tinha sido revelado, tinha propósito nisso, porque o povo precisava conhecer o evangelho, né? Então não fica triste não pelo sofrimento que você está passando por amor a Cristo. Você só está sendo, né, participante de um pouco das coisas que ele passou, por amor a ele, né, diante de tudo que ele fez por nós. Então é por amor, tá bom? Por motivo de honra para vocês, né? E aqui Paulo, né, ele vai orar, né? No versículo 14 diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, né? De quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Gente, aqui Paulo está orando. Paulo está orando pela igreja para que, né, ele está de joelhos aqui, para que, pedindo a Deus, né, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Paulo está orando, né, para que o Senhor, ele possa trazer paz, né, para que ele cuide do interior de cada um de vocês. Ele está orando principalmente, né, para que o Espírito Santo atue no interior, né, para que às vezes coisas que estão ali que lhe machucaram, palavras às vezes que vocês ouviram, situações que vocês vivenciaram, né, que lhe deixaram ali machucados, feridos por dentro, perdas, né, coisas que a gente passa às vezes. Paulo está se colocando assim diante de Deus e pedindo para que o Senhor cure, para que o Senhor vá trazendo paz ali em todo o seu interior, né? Para que eles possam ter a paz, né? A paz, para que eles sejam fortalecidos em Cristo Jesus, né? Com o poder, através do Espírito Santo. Então, ele ora pelo íntimo de cada um. Então, a vontade de Deus é sempre curar-nos, né? O versículo 17 diz assim: e assim, pela fé que Cristo habite no corações de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, né? Paulo deseja que Cristo seja revelado, né, aos seus irmãos, né, a todos, né? É da vontade dele que Cristo habite no coração de cada um, como ele fala aqui, né? E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Porque quando nós estamos verdadeiramente em Cristo, quando nós conhecemos, né? Quando nós temos essa revelação dele, sabe? Quando nós temos esse encontro verdadeiro com o Espírito Santo, né? Que conhecemos Cristo, né? O amor ele vai habitar em nós, né? Todo o nosso interior é mudado verdadeiramente, que é o do desejo de Paulo, é que por amor, né? Que a gente possa conhecer o amor verdadeiramente, porque em meio a tanta maldade nesse mundo, em meio a tantas coisas que nós nos deparamos, né? Quando a gente conhece Cristo, a gente conhece verdadeiramente o amor e nós somos transformados nele, né? Nós somos enraizados verdadeiramente em Cristo Jesus. E versículo 18, isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 18 e 19.
Ou seja, ele diz que conhecendo a Cristo, né, como ele falou aqui, pela fé, né, conhecendo a Cristo, nós ficaremos cheios de amor. E conheceremos essa plenitude, né? Quando ele diz aqui largura, comprimento, altura e profundidade, né? Para a gente conhecer esse amor de forma grande, esse amor que Cristo teve por nós, que Ele tem por nós, ao ponto de ter se dado, né, por cada um. E aí a gente ter esse entendimento, né, e sermos cheios da plenitude de Deus, sermos cheios do Espírito Santo, né, quando esse amor habita em cada um de nós, né, e se somos cheios, né, isso vai fazer com que nós venhamos a perceber que nós não precisamos mais de nada, que já estamos satisfeitos, porque Ele é o suficiente, né? Que o amor dele habita em nós, que nós fomos moldados por Ele. E essa plenitude aí nós tivemos o conhecimento, né? Então, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Versículo 20, né? Então, aqui o que ele quer dizer, né, nessa passagenzinha, é que por amor a ele, né, tudo que se você pede, né, se você pede a ele, se você deseja algo, né, pode ter certeza que é da vontade de Deus, né, te abençoar com infinitamente mais, né, que é da vontade dele que você receba além do que o que você pediu, coisas muito melhores do que o que você imagina, tá? Às vezes a gente renuncia a coisas, como eu renunciei muitas coisas para seguir, né, esse propósito com Cristo, para ter uma vida com Ele, sabe, do jeitinho que Ele planejou. E eu digo a vocês que Ele tem feito infinitamente mais, o que Ele separou para mim, é muito maior do que o que eu imaginei, do que o que eu pedi, sabe? A realização de estar nele é muito maior. É muito maior do que qualquer coisa que você possa pedir ou imaginar. É muito maior viver sabe, você ter uma vida de retidão com ele. O que ele vai apresentando a você, o que ele vai te dando, sabe, é muito maior. Isso não tem, sabe, não tem explicação e não tem definição para comparar o tamanho desse amor que habita em nós. É um amor tão grande e às vezes eu me pego e digo, ai Senhor, eu amo tanto o Senhor porque eu passo o dia, eu passo o dia conversando com o Senhor, assim, sabe? Se a gente tem 24 horas por dia, é as 24 horas praticamente ali, né, orando no Espírito, conversando com Ele, tudo que você vai fazer, você vê Ele no pensamento, sabe? É um amor que é muito grande, é suficiente. A gente ama os nossos filhos, a gente ama o nosso esposo, a nossa família, mas não se compara o amor de Jesus quando a gente conhece Ele, quando Ele é revelado a nós, não se compara. Porque é o maior parte do tempo você está ali conversando com Ele, é um amor muito grande, muito, muito grande, sabe? É um amor que você consegue entregar tudo nas mãos dEle, tudo. Até mesmo seus problemas, suas dificuldades quando você está enfrentando, né? O seu familiar, você entrega nas mãos dele. É um amor que só vivendo realmente, sabe? Versículo 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele encerra com isso. Porque a glória é para ele, né? O louvor, a honra, é tudo para ele. Né? Através da igreja, né? Ele diz aqui, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Né? Então, tudo é para ele. Né? A igreja dele, né, tem que oferecer o melhor perfume para ele, para que soe com aroma agradável, sabe? A honra, a glória sejam dadas a ele. Não existe glória para homem, honra para homem, não. Né? É tudo para ele, né? A glória, tudo é para ele, sabe? Ele nos honra, sim, mas quando nós fazemos, tudo tem que ser para ele, né? Para a glória dele, para que ele seja conhecido, para que outras pessoas o conheçam. Então, a oração de Paulo aqui
Era justamente para que ele habitasse no coração dos gentios, né? Para que ele, pedindo a Deus mesmo, para que Deus pudesse ser revelado, né? É a mesma coisa de eu orar, o Senhor, se revele, Senhor, para tal pessoa. Ai, Senhor, habita no coração desta pessoa. Ai, Senhor, só o Senhor pode fazer. É Paulo orando, né? Para quê? Porque só Deus podia fazer isso, né? Às vezes a gente quer que a pessoa conheça Jesus, a gente quer transformar a pessoa, quer abrir a cabeça da pessoa e colocar, mas só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente faz o quê? A gente ora e descansa, entrega teu familiar na mão do Senhor, pede a Ele, Senhor, se revele, que ele tenha um encontro verdadeiro com o Senhor, para que todo aquele interior dele seja mudado, para que o Senhor habite no coração dele e que nada nem ninguém roube o teu lugar, que a glória é para o Senhor, né? Então é isso. A oração que Paulo estava fazendo aqui para eles, né, para os gentios, é que Cristo fosse manifestado. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Que ele possa crescer mais e mais no coração de cada um de vocês, que ele seja revelado para vocês através do evangelho que está sendo espalhado, tá certo? Que vocês conheçam ele para saber o que nós estamos falando, né? Porque só vivendo esse amor. Deus abençoe, viu? Fiquem com ele, né? E na santa paz do Senhor Jesus.